segue falando desse assunto, claro, do tarifaço anunciado por Donald Trump, com entrevista importante. Vamos receber agora no estúdio da CNN em Brasília, junto com meu amigo Daniel Richtner, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Ricardo Alban, está lá em Brasília. Presidente, muito obrigado. Vou pedir para o Daniel Richtner, que viabilizou a entrevista, abrir os trabalhos aqui e começar com a primeira pergunta. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos. Agradecimento ao Ricardo Alban, presidente da CNI, pela vinda aqui ao estúdio. Alban, queria começar tentando identificar com o senhor qual é a possibilidade de o Brasil, o governo brasileiro, setor privado, Congresso Nacional, acharem em Washington um interlocutor. Existem ouvidos atualmente na Casa Branca, no governo americano, para os pedidos de negociação do Brasil? Há algum sinal vindo de Washington de que o que nós pedimos vai ser escutado, pelo menos? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Yuri, a todos os presentes. Na verdade, o canal existe. O que precisamos agora é recriar a boa vontade do diálogo, a intenção do diálogo. Nós estamos fazendo esse diálogo aqui no Brasil, é importante. Nós temos conversado todo o setor privado, todo o setor produtivo, com o governo, fizemos várias reuniões, temos conversado com as indústrias, com todas as federações que estão ouvindo a base, para que nós tenhamos a real dimensão do tamanho do problema, que não é pequeno. Nós temos os grandes negócios, os grandes setores que estão conversando com seus pares, quer seja clientes, quer seja fornecedores, que estão evoluindo em estratégias, mas que certamente ficarão mais setoriais. O grande ponto é que, como disse mesmo o governo, há cerca de 2 meses atrás foi enviada uma carta. Essa carta não teve ainda uma resposta. E por que não teve a resposta? Porque até então, Daniel, nós tínhamos o Brasil numa situação de piso. Ou seja, estávamos na menor das tarifas, não era naquele momento crucial para os Estados Unidos dar prioridade à negociação com o Brasil, e como nós tínhamos uma intenção de 10% que estava adiada, estávamos numa situação relativamente de conforto. Óbvio que 10% são 10%. Agora, sem motivações econômicas que justificasse, nós saímos de um piso para um teto de 50%. Agora, essa situação se tornou crítica para nós. Importante para os Estados Unidos, é verdade, mas importante muito mais setorialmente para os Estados Unidos. Porque essa discussão de tarifa está sendo feita, de um modo geral, com o mundo inteiro. A discussão de tarifa, obviamente, com a China é importante, porque pesa no mercado bilateral deles. A discussão com a União Europeia é importante, que pesa, com o Reino Unido, com o Japão. Então, a atenção nossa é que ele se tornou muito mais crítico nesse momento para as empresas brasileiras do que para as empresas americanas no geral. Não que não seja importante para eles, porque nossa relação, principalmente na área industrial, é de complementariedade. E essa complementariedade não se substitui simplesmente em curto nem em médio prazo. Demanda tempo, demanda projetos, demanda referências, demanda credenciamentos que não vão demorar. Então, o que nós entendemos é que um esforço adicional será necessário da nossa diplomacia, através do ministro e vice-presidente Alckmin, porque foi mandado essa carta, foi reiterado as condições dessa correspondência ontem, pelas informações que nós tivemos. Como não houve resposta da mesma correspondência de 2 meses atrás, existe sempre a possibilidade de que isso continue acontecendo, porque está se reiterando um documento que foi feito com outras premissas. Hoje, o que é que nós temos de fato novo? Nós temos essa investigação da seção 301, que passou a ser um veículo formal que existe. E como toda investigação, ela demanda um prazo que vai até 1 ano. Me parece que poderia ser um caminho, e vamos estar trocando ideias com o governo, de solicitar uma nova documentação, uma prorrogação desse entendimento das novas tarifas de 50%, com base na própria investigação aberta, já que nós temos muitos elementos técnicos e que alguns pontos já foram discutidos no passado, outros pontos são de motivos durante muitos anos sendo discutidos, e vamos iniciar essa discussão dentro de uma argumentação técnica.
Alban. Talvez seja o caminho. E daí nós precisaríamos de uma outra ação, aí sim agora, de um pedido de prorrogação, para que seja feito o processo de investigação dentro do módulos operantes normais. Pois é, eu ia perguntar justamente sobre esta investigação que foi anunciada ontem à noite. Nós podemos, inclusive, destrinchar alguns dos pontos que foram colocados, questão do desmatamento, questão do PIX, a questão do etanol, que aí sim se trata de um produto que já tem um histórico de debate ali, de discussão entre Brasil e Estados Unidos com os mercados de ambos os países, mas ao seu ver, para aprofundar essa análise do quanto esta abertura de investigação pelo Departamento de Comércio americano, isso pode ser a oportunidade para se ganhar mais tempo e se poder travar o debate no âmbito mais adequado. Esta é uma perspectiva real, Alban? Olha, ela está na mesa. Ela existe agora, a própria abertura da investigação nos deu um novo front. Um front onde a técnica, o bom senso e a racionalidade podem funcionar. Eu acho que a gente pode se pegar nesse aspecto, como foi um fato novo que nós estamos entendendo, para que justifique a formalização de um pedido de suspensão da intenção de uma nova tarifa, porque ainda não existe de fato nenhum documento legal assinado definindo os 50%, não existe uma ordem executiva ainda assinada, existe uma correspondência, para que nós possamos solicitar e aí ganhar o tempo necessário para que negociações sejam feitas agora com um outro prisma. Não podemos agora encarar uma negociação com o mesmo prisma de quando estávamos no piso, nós estamos no teto. E definitivamente, para a economia brasileira, essa situação é muito mais emergencial do que para a própria economia americana, que está enfrentando esses problemas com o mundo inteiro. Então, nós não vamos ter das empresas americanas, de um modo geral, o mesmo tipo de approach, o mesmo tipo de pressão como nós temos com nossas empresas brasileiras, que são, de uma certa forma, bastante angustiadas. Nós temos estados onde a exportação de um estado representa 45% das exportações são para os Estados Unidos, como o Ceará, por exemplo. Nós temos o estado de São Paulo, que é o maior estado industrializado. Nós temos 19% das exportações de São Paulo são para os Estados Unidos. Então, é um mercado importante, complementar, e que nós não temos como substituir essas exportações num prazo exequível, sem impacto econômico e, consequentemente, social. Alban, nós estamos a 14 dias do início da aplicação, da vigência das tarifas de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Se nós não conseguirmos um adiamento, se nós não conseguirmos negociar e as tarifas forem aplicadas de fato a partir de 1º de agosto, na sua opinião, o Brasil deve retaliar ou não? Olha, dizem, como aquele ditado, é a pergunta de $1 milhão. Já que estamos falando de Estados Unidos, vamos falar em dólar. É muito delicado tudo. Mesmo como nós entendemos, e eu, como a formação de engenheiro, sou um pouco adepto à lei de Newton, onde toda ação provoca uma reação em mesma intensidade e sentido contrário. Óbvio que nós não podemos apenas ficar numa situação de observador com as consequências acontecendo. Eu prefiro, até o momento, não discutir condições de retaliação, porque elas podem ser potencializadas no momento que nós estamos pedindo negociação. E mais ainda, se tiver que haver algum tipo de retaliação, ela tem que ser feita de uma forma muito equilibrada para não prejudicar ainda mais nossa economia. E mais do que isso, que qualquer tipo de retaliação que venha, ela não iniba o diálogo, a continuidade do entendimento. Nós não podemos entrar numa escala de retaliação, como foi feito recentemente entre Estados Unidos e China, porque nós não temos a mesma representatividade na economia americana que tem a economia chinesa na economia americana. E nós temos muito mais. Nós temos um déficit de balança comercial, onde nós efetivamente precisamos, pelos números, mais de produtos da economia americana do que a economia americana precisa dos nossos, que são muitos produtos commodities
que existem condições não tão rápidas também de serem substituídas. Os produtos industriais vão gerar um certo desequilíbrio para o problema de alguns setores americanos, mas que os Estados Unidos podem simplesmente, numa atitude mais urgente e emergente, fazer acordos setoriais com o que mais pesa, que poderá pesar na economia deles. E como é que nós fazemos com o resto da nossa economia? Com o conjunto da economia. Então, é uma situação muito delicada, muito preocupante. Nós temos que ser assertivos, não, obviamente, perdermos a nossa posição, não, obviamente, perdermos a nossa soberania. Não estamos falando nisso, eu acho que não é essa a discussão, mas é trazer ela para a discussão bilateral de comércio, que todos sabem que sempre são discussões demoradas, difíceis, onde tem que se ter algum ganha-ganha. Não se pode ter como está hoje, que vai ser efetivamente um perda-perda. Nesse sentido, presidente, ontem, quando o senhor participou, depois de ter participado daquela primeira reunião convocada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, o senhor falou logo depois do vice-presidente, e o senhor mencionou a preocupação em relação à politização deste assunto, tanto aqui domesticamente, dentro do Brasil, quanto no próprio diálogo entre os presidentes dos dois países envolvidos. Na sua avaliação, esse recado já está claro de que esta discussão não pode ser politizada, não deve ser politizada e, ao seu ver, o governo brasileiro entendeu isso e está tratando de fato como uma questão técnica e não política? Essa solicitação tem sido de todas as reuniões. Eu participei de uma reunião ontem com o ministro Alckmin e a equipe do governo. Hoje participei de mais uma outra envolvendo outros setores industriais. Isso tem sido não só unanimidade, como uma questão que tem havido uma certa convergência, de que nós não podemos, sabemos de toda a ambiência política, sabemos de toda a ambiência geopolítica, mas que essa discussão, se ela deixar ser contaminada por essa discussão, nós não vamos ter resultados que sejam razoáveis nem no prazo necessário. Esse é o ponto. Com relação à prorrogação, é bom que deixar mais uma vez claro que fomos nós, do setor produtivo, que solicitamos ao governo, não é uma proatividade do governo, porque uma coisa negocial, as coisas são par e passo. Mas imaginando a complexidade de uma negociação dessa, com a simples explicação, você sai de um piso para um teto numa relação de comércio bilateral, essa solução não vai ser tão simples. E vão existir vários pontos a serem colocados numa mesa que 14 dias me parece muito exíguo. Tem que haver alguma motivação, algum fato para que motive com que nós possamos ganhar tempo para uma discussão. Daí nosso pedido, antes de haver o processo de investigação da seção 301, de que houvesse uma prorrogação de 90 dias, porque o próprio governo americano, por diversas vezes, adiou o prazo por 90 dias em negociações bilaterais. Então, nós estamos falando algo que fazia parte do modus operandi até então. Agora nós temos um fato novo, de ontem para hoje. Esse fato novo poderá nos pedir um adiamento para que essa discussão, que existe um prazo limite para qualquer investigação de cerca de 12 meses. Óbvio que não precisamos chegar a isso. E como são tão fatos levantados, corriqueiros ou já explorados, ou de longas datas em discussão, nós temos condições de ponderar e conversar sobre todos esses aspectos. Se existe proteção, se não existe proteção, temos o caso do etanol, mas temos também o caso do açúcar, temos muitos assuntos paralelos que podem ser equacionados, de forma que toda a economia não pague essa conta. E que não é a economia que vai pagar essa conta, vai ser a sociedade que vai pagar essa conta. Porque o desemprego está líquido e certo se houver essa situação eminente, tá certo? Nós temos um estudo de cerca de 110 mil empregos diretos que poderão ser afetados e pelas últimas conversas que eu tive, os números nos levam a crer que pode ser superior a esse. E emprego é emprego. Perda de poder aquisitivo é perda de poder aquisitivo. Nós já temos uma contenção na demanda, uma contenção no crescimento econômico, provindo de uma política monetária bastante austera. E eu digo bastante austera porque eu acho austera demais. Então, como é que nós vamos agregar novas variáveis que não vão contribuir para o desenvolvimento econômico? Alban, você, desde que assumiu a presidência da CNI,
tem adotado uma distância muito prudente da política, mas eu preciso vir à política para te perguntar aqui o seguinte. A família Bolsonaro, especialmente o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, está pedindo anistia ampla, geral e restrita para reverter o tarifaço. Ele tem todos os canais diplomáticos com a Casa Branca e o Departamento de Estado. Eu te pergunto, está errado? E aí eu acrescento, governo Trump tomou posse em janeiro, nós estamos em julho, o presidente Lula não conversou com Trump em 6 meses, o chanceler Mauro Vieira não conversou com Marco Rubio em 6 meses. Está errado também? Está errado, o componente político está envolvido em discussões geopolíticas ou comerciais. Então está errado todas as origens. O que nós temos que ter a capacidade, todos os atores envolvidos da sociedade, o Congresso, o nosso Judiciário, o nosso Poder Executivo, a nossa sociedade civil, é que expurgar de assuntos que são totalmente sensíveis à nossa economia, de discussões políticas. Eu nunca vi se construir uma nação com polarização. Parece até que deu rima. Mas é verdade. A história da humanidade prova isso, que nações são construídas com a convergência do conceito de um povo, de uma nação, não com a polarização. É óbvio que hoje o mundo, não é só o Brasil, está semeando, digamos assim, ou potencializando a polarização. E eu chamo isso, já tenho dito em algumas oportunidades, talvez até mesmo a você, Daniel, de que eu acho que isso representa a crise da maturidade da democracia. Mas esse é um momento que toda maturidade requer. E nós precisamos ser maduros para poder entender. E expurgar o que é necessário. É assim, fazendo um paralelo, não é questão de fugir da sua pergunta, não. É porque se eu estou enfatizando, se eu estou pedindo que nós deixemos a política de fora dessa discussão, como é que eu vou poder alimentar esse assunto com relação à politização? Mas voltando, mesmo assim, a essa situação. O nosso Brasil, do povo brasileiro, vamos ter que enfrentar uma séria realidade que não vai se passar no final de 2026. Não é a definição política de eleição, é a realidade fiscal, é a realidade econômica e da estrutura nossa de país. Estrutura que seja estruturante mesmo, em termos de infraestrutura, quer seja fiscal, quer seja política, com o sistema político que todos vocês na imprensa têm questionado, se nós temos efetivamente um presidencialismo ou nós estamos vivendo um misto de um parlamentarismo sem a responsabilidade de um parlamentarismo. Então, essas questões não vão ser mais possíveis ser obscurecidas. Elas vão ter que ser enfrentadas até mesmo porque nós, em 22, precisamos de um arcabouço fiscal e certamente em 26 vamos precisar de um pacote maior porque vamos ter que evitar a Previdência, uma reforma administrativa, quem sabe uma reforma política e nós vamos ter que ter esse conceito de nação. E por que não devemos exercer ele agora? Qualquer que seja a conotação política para esse evento, como foi sempre usado muito essa expressão pela imprensa, que é um tiro no pé, esse tiro no pé, certamente, a depender da evolução, pode mudar de pé. Então, nós temos que ter essa consciência para que a gente possa construir o que é melhor e vamos viver nossos problemas intramuros, ou nossas soluções intramuros. Não diria problemas, nossas soluções.